Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. Tema da semana: Cristo, a lei e o Evangelho. Estamos iniciando mais um programa Lições da Bíblia. Nesta temporada nós estamos aí com um grupo fixo nos acompanhando. Estamos estudando o tema Cristo e a Lei. Eu tenho a certeza que está trazendo para todos nós uma compreensão, uma visão positiva do propósito divino ao dar as leis. Especificamente temos trabalhado bastante aqui a lei moral, os mandamentos. Esse é o nosso guia de estudos. Você pode ter mais informações, adquiri-lo também para acompanhar aqui o programa. É só você acessar o endereço que está aí na sua tela. Nós também oferecemos para você, sempre para você que é o nosso telespectador, a revista Princípios. Conheça os planos que Deus tem para a sua vida e tenha assim uma vida abençoada. Acesse o endereço, faça a sua inscrição e receba gratuitamente na sua casa. Os nossos amigos já conhecidos, mas nunca é demais relembrar de novo, né? E o que fazem? Pastor Jolivet Chaves, diretor da Faculdade Adventista de Teologia na região nordeste do Brasil. Fica no IAN. IAN fica na cidade de Cachoeira, na Bahia. Pastor Werley Gomide, professor de teologia da nossa faculdade na Amazônia, que fica no estado do Pará. Faama, a cidade de Benevides. E aquele que está mais próximo da gente aqui, pastor Ranieri Salles, pastor da Igreja Adventista, o Centro Universitário, o UNASP, com sede em Engenheiro Coelho, onde nós temos também a Faculdade de Teologia e outros, quantos cursos mais? Aproximadamente 15 cursos superiores. Bom. Além de ensino fundamental e ensino médio, são pouco mais de 6.000 alunos esse ano no UNASP. Somente no internato, cerca de 1.600 alunos. E lembrando que é uma igreja muito universitária. Né? Como é a realidade, eu acho que tanto o pastor Jolivet também, porque além de teologia nós temos outros cursos no IAN. Né? Sim, no IAN temos hoje 6 cursos superiores, ensino fundamental e médio também. Psicologia, né? Tem psicologia. Psicologia, enfermagem, fisioterapia, pedagogia, administração, teologia. E para os próximos meses aí outros cursos mais, incluindo odontologia, que é o grande sonho, né? Uhum. E a Faama é a caçulinha, né? Tem 4 anos. 4 anos, né? Estamos entrando no 5º ano de funcionamento e também a semelhança do IAN, que está com um projeto para odonto, nós estamos com um projeto para medicina em parceria com o Hospital Adventista de Belém e também o Hospital Adventista de Manaus. Beleza, tá bom. Vou mandar um abraço hoje para Manaus, que é uma região, né? Nós temos ali a TV Novo Tempo, né? Um abraço para os amigos de Manaus, um lugar muito agradável, um povo muito acolhedor. Eu tive a oportunidade de estar na igreja da Cachoeirinha há alguns anos, então um abraço para Manaus. Tá bom? Nós vamos fazer uma prece a Deus pedindo a iluminação ao abrirmos mais uma vez a sua palavra. Eu sempre gosto de lembrar que o nosso guia de estudos, ele tem como fundamentação, né, como base o texto bíblico. Ele é um guia, tem aqui o seu autor,
com algumas, que dá o direcionamento, divide aí em 13 lições, mas a base é bíblica. Vamos fazer uma prece, pastor Jolivet, por favor. Ok. Querido Pai, nosso bom Deus, obrigado porque mais uma vez aqui estamos para trabalhar esses temas tão importantes relacionados à lei, ao Evangelho, à salvação, ao amor de Deus. Queremos suplicar a direção do Teu Espírito, que o Senhor nos conduza na reunião deste momento. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa semana, Cristo, a sua lei e o Evangelho. A gente encontra aqui o interesse de Deus em orientar, em salvar, e temos alguns detalhes muito interessantes. E eu começaria com base no texto, nós voltamos ao livro de Romanos. Romanos e Gálatas têm sido assim, a gente tem usado bastante aqui, o autor do nosso guia apresentou bastante, até porque esse é um tema muito tratado, assim, explicado pelo apóstolo Paulo. E a base inicial está dos versos 7 até o verso 12. Capítulo? 7. Romanos capítulo 7, versos de 7 a 12. Eu vou sublinhar aqui o verso 12 e faço a primeira pergunta para os meus amigos. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Por que nós temos tanta dificuldade para vermos a lei como algo positivo, como ele está dizendo? Depois de dar uma explicação, nós vamos voltar aqui à explicação, o contexto. Mas por que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom? Se quiserem entrar no contexto, fiquem à vontade. Tá, por favor. O apóstolo Paulo, ele vem numa argumentação crescente aqui no livro de Romanos, e você vê claramente que ele está tentando mostrar a função da lei. Então, em diversas declarações, ele apresenta esse aspecto que tem uma conotação negativa. A lei funciona como um espelho para mostrar a sujeira no nosso rosto. Através da lei, nós vimos ao conhecimento do pecado. A lei denuncia o pecado. Quando nós nos comparamos com a lei de Deus, então nós percebemos a condição de condenados em que estamos. Então a lei assume essa conotação negativa, aponta o pecado, denuncia a condenação. Então, por causa disso, muita gente pode ter a impressão de que a lei é ruim. Porque aí vem aquela pergunta que alguém gosta de ver alguma coisa. Exatamente. E aquela questão, se não houvesse lei, então não haveria pecado. Então não seria melhor se não houvesse lei? Então a lei está aí para atrapalhar, a lei está aí para nos condenar, como de fato ela faz. Então, por essa conotação negativa que a argumentação de Paulo vem trazendo, aí em diversos momentos na epístola, e não somente em Romanos, mas em outros textos também em Gálatas, em diversos momentos parece que Paulo levanta assim e diz, opa, peraí, não fique pensando que por isso a lei é ruim. Então essa é uma declaração, é uma dessas declarações em que Paulo agora mostra o aspecto positivo da lei, e ele conclui com esse texto que é muito claro, e deve nos fazer realmente olhar para a lei com bons olhos, e não como aos olhos, quando ele diz exatamente o que você leu, Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Por que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom? Porque, como já dissemos aqui em outras lições, a lei é a expressão do caráter de Deus. A santidade de Deus, Deus expressou através de um código com uma linguagem adaptada à condição humana de pecado. É claro que a lei de Deus é eterna, e na eternidade passada, quando não havia pecado, esse código não era como nós temos hoje, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Esse tipo de mandamento não faria sentido para os anjos, por exemplo. Mas os princípios que estão embutidos no código são eternos. Por quê? Porque Deus é eterno. Então, é a expressão do caráter de Deus, a santidade de Deus expressa através de um código. Então, e às vezes nós também associamos a nossa visão da lei de Deus com a visão que nós temos de leis que às vezes são colocadas injustamente, que não tem coerência de alguma forma. As leis humanas são injustas e incompletas.
É uma tentativa de se fazer justiça, mas constantemente se deparam com nós estamos não tendo a responsabilidade sobre elas, não é isso? Exatamente. Mas elas podem ter equívocos, é isso que a gente... Eles podem ter equívocos, exatamente isso. E são incompletas, porque a cada dia os legisladores estão fazendo emendas e complementando, mudando o texto, revisando. A lei de Deus não. Deus já entregou um código resumido em 10 mandamentos. A lei de Deus não se restringe aos 10 mandamentos, mas ali está um resumo dos mandamentos, da lei nos 10 mandamentos. É uma expressão perfeita, né, do caráter de Deus. Não precisa de emenda. E há um outro detalhe que eu gostaria também de colocar, pensando aí nessa questão de que a lei é um reflexo do caráter de Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer que Deus é amor. Então, se Deus é amor, a lei reflete o seu caráter, significa que de fato a lei é boa. A lei é uma expressão de amor, né? Claro. Porque ela quer o bem-estar. Ela, na verdade, foi nos dada justamente para preservar-nos de problemas, de dificuldades. Por exemplo, eu anotei aqui 3 coisas. Quem de fato é feliz? É quem vive guardado e protegido pela lei. Quem de fato vive uma situação de bem-estar? É quem vive nesse projeto, né, de cuidado da lei de Deus, inclusive a vida eterna. Então, para que a gente possa ter bem-estar, felicidade, vida eterna, nós precisamos estar sendo guardados pelo muro protetor da lei de Deus. É por isso que Jesus fez aquela comparação, né? O homem que é sábio é aquele que ouve a palavra e pratica. Ele está construindo a casa sobre a rocha, ele está seguro, está firme. Vem a tempestade, o problema vem e ele está firme. Quem constrói sobre a areia é o que ouve, mas não pratica. Ele não leva em conta a palavra de Deus, a lei de Deus. E aí vem os problemas, as dificuldades, ele cai. Então, a lei de Deus nos traz felicidade e, sobretudo, vida eterna. Outro aspecto aqui é o contraste que Paulo faz, né? No versículo 12, onde ele expressa a bondade e a santidade da lei, ele está contrastando Deus e o ser humano pecador. Esta característica de Deus, tanto em sua santidade quanto bondade, são expressas na lei. Então a lei ela evoca no indivíduo que ele tem nele mesmo, na sua condição de pecador. Maldade em contraste com a bondade e contaminação em contraste com a santidade. Daí Paulo diz, a lei é boa, mas o ser humano é o quê? É mau. A lei é santa, separada, o ser humano é contaminado, pecador. Então ele contrasta para mostrar a condição justamente porque isto evoca no ser humano a necessidade de um conserto, de ser reparado por Deus. Poderíamos destacar também a questão a outra característica que ele apresenta é a lei, o mandamento também é justo. Então nós não estamos recebendo algo para causar um mal para a gente, ainda que vai me apontar exatamente quem eu sou, o que eu tenho de defeitos, mas é justo e aí se torna aquele muro de proteção, aquela instrução para a minha vida. Nós temos nesse contexto aqui, Paulo, eu vou ler o verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não disser, não cobiçarás. O Guia de Estudos faz uma pequena reflexão de por que ele usou a cobiça e por que ele não usou, por exemplo, aqui cita, não furtarás. Seria um ato Na verdade, o indivíduo, para furtar um objeto, por exemplo, ele precisa primeiro cobiçar esse objeto. Então, a vontade está envolvida aí. O indivíduo, para adulterar, ele precisa cobiçar a pessoa que seria, não é, o objeto do adultério. E a cobiça, a cobiça está mais na dimensão interior do que exterior, né? Claro. Diferente de outros pecados que podem ser visualizados, né? Se o indivíduo comete um roubo, enfim, os diversos outros pecados mencionados aí na lei de Deus, eles podem ser visualizados, podem ser percebidos, notados pelas pessoas. A cobiça não. A cobiça é uma coisa que está lá dentro e ninguém... Às vezes a própria pessoa não tem noção de que está sendo
é acometido por esse pecado. É como uma serpente dormindo dentro do sujeito. Então a lei vem e evoca isso para poder consertar o problema. Certo. Então daí a importância da lei, né? Porque se não existisse a lei, algumas dessas coisas a gente não perceberia. Isso que o autor está mostrando aqui. Há pecados que são tão evidentes que a gente talvez não precisaria nem ter ali algo escrito para entender que está errado, mas outros não. Então a lei é importante para dar esse parâmetro, né? Eu não arrumo justificativas. Exato. Eu não tenho, primeiro, não arrumo justificativas. Segundo, eu não tenho. Eu percebo que há algo errado. E foi aí que Jesus mostrou. A gente já estudou isso há algumas semanas atrás. Aí que Jesus mostrou essa dimensão interior da lei, né? É mais do que simplesmente o ato, a obediência à lei, né? Deus tem que trabalhar no coração. É uma atitude de entrega a Deus. Por isso que a obediência sem Deus não existe. Porque tem que ver com a transformação do caráter. Quando a gente diz assim que a lei serve como proteção, né, um muro de proteção, isso nós não estamos com isso querendo dizer que a lei é o que nos protege do pecado, como se a lei tivesse a virtude de nos santificar. Já vimos aqui que a lei não tem essa capacidade. A lei é uma proteção no sentido assim, imagine uma sociedade em que a lei de Deus fosse observada na íntegra, né? Imagine como seriam as famílias. O mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás. Imagine como seriam as famílias dessa sociedade, né? Onde as pessoas obedecessem o mandamento, não dirás falso testemunho, não matarás, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo. Como seria essa sociedade? Uma sociedade completamente protegida, não haveria sofrimento, não haveria... Seria um ambiente de paz. A gente dormiria de porta aberta. Dormiria de porta aberta. Uma sociedade que obedecesse, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não haveria profanação, não haveria idolatria, não haveria paganismo. Então, nesse sentido, a lei, sendo observada, ela funciona como um muro de proteção, né? Um muro de proteção, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo felicidade, trazendo prosperidade, trazendo saúde. Me permita, uma sociedade onde nós interrompêssemos as nossas atividades e nos voltássemos para aquele que é o Criador e mantenedor. Uma vez por semana, um quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, né? A vida em comunidade, né? que é possibilitada por esse dia. Enfim, nesse sentido, a lei é um muro de proteção para uma sociedade que observasse. E deixa eu abrir uma janela aqui nessa questão aí. Eu vou deixar a janela aberta, okay. Tá bom? Você vai guardar exatamente isso, tá bom? Ok. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. O mandamento é santo, justo e bom. A gente já volta. Estamos retornando. Eu vou direto para a janela que o senhor queria abrir. Nós tivemos que ir para o intervalo, pastor. Por favor, o senhor ia colocar um aspecto aqui na nossa discussão. Sim, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, na verdade, tem como pano de fundo o grande conflito, a luta cósmica entre o bem e o mal. Porque a grande acusação de Satanás era justamente em relação à lei de Deus. Quer dizer, a lei de Deus é desnecessária, dizia ele. Ele dizia, eu posso ter parâmetros melhores para um governo. E justamente os séculos de pecado estão mostrando como seria um mundo sem a restrição de princípios como a lei de Deus. A gente olha o mundo hoje, um mundo dominado pelo pecado, onde há traição, onde há sofrimento, doença, onde há morte, onde há todo tipo de mal. Justamente um mundo característico do domínio do pecado. E aí quando Jesus Cristo veio aqui a esse mundo, quando Jesus curava, quando Jesus transformava uma pessoa, ele estava justamente mostrando como será o mundo quando não mais houver pecado. E essa é a nossa grande esperança. Quer dizer, o plano da salvação realmente tem sentido quando a gente pensa que o resultado disso é um mundo melhor, um mundo sem pecado. É interessante a gente sublinhar isso e destacar, a gente olhar todo esse cenário dentro do conflito entre o bem e o mal. Então nós temos um dia uma rebelião
e de alguma forma, por exemplo, quando a gente lê, né, aquele que transgride a lei, ele comete pecado, porque pecado é a transgressão, ela é a rebelião, ela é a iniquidade. Então, de alguma forma, nós trazemos essa herança de rebelião contra aquilo que Deus quer me dar. Lógico que eu tenho uma visão, hoje nós já conversamos em algum momento, eu já nasci com uma visão negativa disso. Então, o Senhor quer implantar em mim uma nova visão, um parâmetro diferente para eu olhar que o mandamento é justo, que é algo bom para mim, né? Eu queria um pouquinho adiante, o nosso guia de estudos usa agora o exemplo do povo de Israel, que foi o povo a quem Deus escolheu para serem uma bênção a todas as pessoas. O texto base é Deuteronômio capítulo 30, dos versos 15 até o verso 18. 30, 15 a 18. Eu quero ler, talvez aqui, o verso 16. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus santos mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. E aí no verso seguinte ele vai dizer: porém, se do teu coração te desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, aí ele continua dizendo que você vai perder essa bênção. Nós temos aqui uma promessa de bênçãos para este povo, se eles obedecessem. Como a gente pode olhar para isso, para esse verso, e não ver nesse verso que a obediência condiciona e ela se torna um mérito para que eu seja abençoado? O versículo 15 é justamente a chave para isso, né? Vês que hoje eu tenho posto diante de ti o quê? A vida e o bem, a morte e o mal. Então é justamente o conflito que foi mencionado aqui. Só existem dois caminhos, a vida e o bem. O bem é o quê? Aquilo que Deus tem para nos dar, o bem em Jesus Cristo, em sua salvação, nas suas leis. A morte e o mal, ela vem através da desobediência, da rebelião, do não aceitar. Então o conserto, consequentemente, ele traz uma bênção. Por exemplo, se a gente pega algo simples como o casamento, né, pastor? O casamento, se nós somos fiéis ao cônjuge, não é? Ao conserto que nós prometemos diante lá, há uma bênção para isso. Mas há uma maldição para aqueles que saem desse conserto. Não existe um casamento feliz onde a pessoa simplesmente quebra o conserto e tem um relacionamento com uma terceira pessoa. Não existe, existe maldição. Então nós não podemos ver isso como uma punição ou como um prêmio de Deus, é uma consequência natural. E obviamente, quando as pessoas são fiéis, Deus é tão bondoso que Ele concede uma série de coisas, a prosperidade da terra, não é, a saúde em consequência da obediência às leis que Deus estabeleceu. E isso serviria para atrair as outras nações que não conheciam a Deus, para conhecerem a bondade, o amor e a vida que viriam através desse Deus tão maravilhoso. A bênção não está condicionada, aparentemente, ao desempenho? Não necessariamente. Que a gente já conversou aqui em algum momento. Às vezes é difícil a gente entender essa relação entre obediência e bênção, desobediência e maldição. Facilmente podemos incorrer naquilo que se chama legalismo, que é alcançar a bênção, alcançar a salvação através do meu desempenho na obediência. É ver a bênção e a bênção por excelência, que é a salvação eterna, ver essa bênção como uma recompensa da obediência. Isso é legalismo. A nossa obediência nunca será tão boa a ponto de nos fazer merecer a recompensa da bênção. Então, a relação que há entre obediência e bênção, desobediência e maldição, não é uma relação de recompensa,
é uma relação de efeito, de consequência. Então, a nação de Israel não era em si mesma melhor do que as outras nações, melhor do que as nações pagãs. O que Deus queria fazer? Deus queria transformar a nação de Israel num conduto de bênção. Queria que, através da nação de Israel, as outras nações conhecessem o verdadeiro Deus. Aí Deus faz uma proposta para a nação de Israel. Deus diz assim, olha, eu vou dar para vocês uma cartilha, né, com algumas regras. Se vocês seguirem essa cartilha, vocês vão ter mais saúde, porque o conjunto de leis, das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, envolvia leis de saúde, leis civis, leis que envolviam relacionamentos familiares, leis morais, enfim. Então Deus disse assim, virtualmente Deus teria dito, olha, vou dar uma cartilha para vocês, se vocês seguirem essa cartilha em todos os aspectos, vocês serão mais ricos, serão mais saudáveis, vocês serão mais sábios, enfim, vocês terão um melhor governo, vocês serão mais felizes. E aí quando as nações em volta perceberem isso e vierem, escuta, o que vocês têm que nós não temos? Aí vocês vão dizer, nós temos um Deus, e vão falar de mim para eles. Então é essa a questão. Não era necessariamente a recompensa pela obediência, e sim o resultado que a obediência iria trazer para eles. O pastor vai falar, eu só queria citar, pastor, o que está no capítulo 28, que é o capítulo da... Só vou citar, eu sugiro a leitura. Deuteronômio? Isso, Deuteronômio 28, que é exatamente isso que você estava falando, pastor Ranieri. Ali você tem a relação das bênçãos decorrentes da obediência. Bendito será a tua cidade, o campo, o fruto do ventre, da tua terra, dos teus animais. O verso 5, o teu cesto, a tua amassadeira. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros, verso 8. No 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo. E aí vai, né? E a partir do verso 15, ele aí mostra os resultados da desobediência. Então, só para ampliar, se o amigo quiser aí entender o que estava ligado às bênçãos que Deus dava em decorrência da obediência, está aqui nesse capítulo. Deus faria questão de prosperar a nação obediente, né? Deus poria a sua mão realmente para quê? Justamente para servir de atrativo para as nações pagãs. Deus queria se dar a conhecer para as outras nações. E Israel seria o meio pelo qual Deus faria isso. Vamos guardar essa palavra prosperar. Vou deixar o pastor fazer a observação. Eu queria voltar com ela. Eu quero só destacar aqui 2 detalhes. O primeiro deles é a questão do livre-arbítrio. Sempre foi assim que Deus agiu, né? Deus é um ser moral e nos criou também como seres morais, com o direito de escolher o que nós queremos, o bem ou o mal, a escolha é nossa. E aqui o texto diz assim, eu proponho a vida e a morte, o bem ou o mal. Quer dizer, livremente Deus coloca a liberdade, os 2 caminhos à nossa frente. Nós temos a liberdade de escolha. E vamos escolher as consequências dessas escolhas. Eu tenho a liberdade de escolher qual o caminho, mas eu não tenho a liberdade de escolher mudar a consequência. Se eu escolher esse caminho, a consequência é essa. Se eu escolher esse outro caminho, a consequência é essa aqui. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar. E dentro desse raciocínio, é por isso que lá no juízo final, aqueles que se perderem, Jesus diz assim, estarão se perdendo não porque Deus os julgou e os condenou, eles estarão se perdendo porque eles escolheram não aceitar a salvação. É o resultado da própria decisão deles. E a segunda coisa que quero destacar aqui, no verso 16, fala do amor. Aqui diz assim, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus. Então, por trás de tudo isso está, de fato, o amor. Não é uma ação arbitrária da parte de Deus, Ele é um Deus de amor, e também Ele coloca em nós essa atitude, né, de amar. A obediência aqui é como resultado de amar, é como um filho que se submete ao pai e à mãe porque ama. Então, nesse caso, quem serve a Deus por amor não vê a obediência como um peso, mas como uma coisa natural. Porque ele entende que ele é amado por um pai que cuida. Ele sabe que o pai escolhe o melhor para ele. Ele se submete. Entendamos que esse pai, o que a gente tem batido aqui, né, está expressando amor. Exato. Através dessa lei.
através da lei. É o desafio para a gente de não sermos arbitrários quando nós colocamos algumas coisas para os nossos filhos. A gente tem o desafio, né, de eu estou expressando amor para você, muito bem colocado. E aí vem a outra expressão, que andes nos seus caminhos. A gente volta àquela preocupação que os rabinos tinham de você vai traçar o caminho. Traçar o caminho, você vai dia a dia. A gente volta àquela discussão que é legal a gente sempre sublinhar, que é não você usou a expressão compartimentalizar a vida, né? Eu vou andando e vivendo. Você queria Essa fazer expressão de andar, pastor, está ligada justamente à promessa feita a Abraão. Entanto que a gente vê em determinados momentos a nação se apostatando e indo para o cativeiro, porque Deus não tinha como manter a bênção fora da obediência. Então, na verdade, a bênção ela não vinha como forma automática, mas ela estava atrelada à obediência, ela era condicionada à obediência. Muito embora houvesse sido feita a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. O povo falhou, Deus não falhou, porque a bênção maior veio em Jesus Cristo. Mas eles deixaram de receber muitas bênçãos que vinham também com a salvação em Cristo, que era pela graça, que era um dom de Deus. Okay. 30 segundos só para o que eu tinha destacado, a questão da prosperidade. O povo seria próspero. Certo. Hoje nós temos o equívoco da prosperidade, uma exploração, né, desse assunto. Olha, você pode prosperar. Eu queria colocar só essa diferença. A promessa de prosperidade é uma promessa bíblica. Haja vista o texto que você acabou de ler aí. Então isso é visível na Bíblia. Agora, existe no mundo cristão hoje o que se chama de teologia da prosperidade. É uma relação diferente disso que a Bíblia apresenta. A teologia da prosperidade estabelece um relacionamento de barganha com Deus. Se você tem algumas atitudes que revelem sua confiança em Deus ou na igreja, Deus se torna obrigado, né, a lhe fazer prosperar. Então se tornou uma moeda de troca, né, quase sempre relacionado a questões financeiras e de saúde. Se você faz grandes doações de dinheiro para a igreja, para um projeto da igreja, para um ministro da igreja, inevitavelmente Deus vai ficar na obrigação de te recompensar, dando muito dinheiro, dando saúde, curando todas as suas doenças, etc. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. E a intenção pela qual eu estou fazendo isso, eles não iriam obedecer porque estavam... E é um mérito pessoal, quer dizer, eu faço e me torno merecedor. E isso não é bíblico. Okay. Tudo que nós recebemos de Deus vem pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nunca pelo merecimento humano. Não há nada que eu possa fazer que me torne merecedor de qualquer bênção. Ok. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia e nós estamos vendo como é um privilégio, é uma bênção termos as leis, as orientações de Deus, quanto Ele tem prometido para aquele que tem sido fiel, que tem entregado o coração, tem entregue o coração a Ele, que essa seja a sua disposição. Nós já voltamos. Estamos voltando com o programa Lições da Bíblia, estamos estudando no programa de hoje, você está acompanhando a bênção que é a lei de Deus. O mandamento é santo, é justo e é bom. Um desafio para a gente tirar da nossa mente a ideia de algo ruim, algo desagradável, mas o plano que Deus tem através da minha obediência. Também quero oferecer a revista Princípios, a gente sempre oferece aqui no programa, para você que acompanha, faça o seu cadastro e receba gratuitamente na sua casa. Lembrando que a gente quer estar mais próximo de você, você pode colocar aí seus comentários, observações no nosso Facebook, coloque dúvidas que você tem, a gente terá alegria em poder ler e atendê-lo de alguma forma, tá bom? Também, se você não conseguiu assistir o programa na íntegra, todos os programas estão disponíveis no nosso blog, assista e que de alguma forma contribua para a sua vida e também para algum comentário que você vai fazer na sua comunidade religiosa e que assim você e sua família
cresçam no conhecimento da palavra. Quero mandar um abraço para um amigo que sempre está acompanhando lições da Bíblia na cidade de Campinas, é o meu amigo Lindolfo, meu colega de trabalho. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, Lindolfo, alguém que pega o seu guia de estudos, faz suas anotações, está sempre ligado. Amigos, nós vemos que Deus tinha um plano para a nação de Israel, para os judeus. O pastor comentou as bênçãos que Deus daria a esse povo através do seu envolvimento, do seu caminhar com Ele. E eles seriam uma bênção para as nações que estariam próximas, mas como Deus julgaria essas nações pagãs? A gente já viu em um programa que a base para o juízo, para o julgamento, é a lei, será a lei. Como Deus julgaria esses povos e como Deus julgará todas as pessoas? Então, dentro desse assunto aí, de a escolha de Israel como nação, a eleição de Israel como a nação de Deus, é interessante a gente lembrar de como é a eleição de Deus. A eleição de Deus não é excludente, quer dizer, Deus não elege um excluindo o outro. Ao contrário, Deus elege um com o objetivo de salvar o outro. Por exemplo, Deus, ao escolher Jacó, não estava rejeitando Esaú. Deus queria salvar Esaú através de Jacó. Ao escolher Israel, Deus não estava rejeitando as nações, mas queria salvar as nações através de Israel. Israel seria um povo abençoado, próspero, e isso atrairia as nações. É aquilo que, missiologicamente falando, se chama de plano centrípeto. Quer dizer, Israel estava no centro do mundo, e aí centrípeto por quê? É de fora para dentro. Israel iria atrair as nações e as nações iam procurar Israel para descobrir qual era a causa da sua prosperidade, e então descobriria o Deus que estava por trás disso, não é? Nesse caso aqui, o texto vem nos falando que Deus não faz acepção de pessoas. O texto lá de Pedro, não é? Em Atos capítulo 10, Pedro diz assim: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo é aceitável. Então Deus quer salvar todas as nações. Mas aí a grande questão é, Deus deu para Israel muita luz, Deus deu a lei, o próprio Jesus nasce de Israel, e as outras nações? A lei de Deus ainda serviria como padrão também para as outras nações? Proporcionalmente à luz que eles tinham. E Deus revela também o seu caráter, Deus revela a sua existência e o seu caráter de forma geral, aquilo que a teologia chama de revelação geral. A teologia divide duas categorias de revelação. A revelação especial, que é aquela que tem um propósito, que tem conteúdo, né, na sua expressão maior, a Bíblia. Né? Então, essa é a revelação especial. No entanto, para quem não tem acesso à revelação especial, Deus não deixa na escuridão. Deus tem a revelação geral. Deus revela da sua existência, da sua intervenção no mundo, do seu caráter, através de quê? Da sua atuação na história, através da natureza. Né? Uma civilização que não tem o conhecimento da Bíblia vai ter uma noção da existência de um Criador, através das marcas que Deus deixou na natureza. E além disso, ainda existe uma inclinação com a qual Deus criou o ser humano, uma inclinação para a religião, para as coisas espirituais. Né? É uma marca interior que Deus deixou na consciência de cada ser humano. Então, a reação do Espírito Santo. Exatamente. Então você vê, uma civilização que não tem a palavra de Deus, mas poderá perceber a existência e o caráter de Deus na sua intervenção na história, na revelação da natureza e através da própria consciência. Como é que esse indivíduo vai reagir a essa revelação? Então, essa reação é que vai determinar a condição dele diante de Deus no julgamento, né? Pela luz que recebeu. Eu queria ler o texto de Atos, capítulo 10, não sei se foi esse que você... Sim, Atos 10, 34, 35, acho que vale a pena relembrar aqui. O contexto aqui é Pedro sendo chamado para pregar aos gentios, certo? A casa de Cornélio, esse é o contexto. E aí é o contexto da visão. Nós vamos até estudar um pouquinho mais para frente isso, o desafio dele em aceitar que ele deveria pregar para os gentios. Então diz assim, falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade
que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui o 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, lógico, Deus lida com essa questão de acordo com a luz que a pessoa tem e a resposta que dá no conhecimento que tem, essa luz. E com Paulo, a oportunidade, só para acrescentar, com a disposição em receber essa luz também. Exato. Porque às vezes nós também temos... Tem acesso à luz, mas exatamente, se fecha. Não queremos. Tá? Então é só para acrescentar. Sim, pastor, e só concluindo aqui esse raciocínio, é por isso que em Romanos capítulo 1, o verso 20, o apóstolo Paulo diz que nenhum ser humano é desculpável diante de Deus. Vamos ler o texto, pastor, por favor? 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, mesmo sem a revelação escrita, a revelação especial, as pessoas têm acesso à justiça de Deus, ao caráter de Deus, pelas marcas que Ele deixou na natureza. Exato. Então ninguém vai ter desculpa diante do julgamento, se é que se pode dizer assim, dizer, eu não tive oportunidade, eu nunca ouvi falar. Né? De alguma forma, ele teve a oportunidade de conhecer a Deus. Não é isso, pastor? Pastor Gomes, você está com a Bíblia aberta, você quer ler ou quer comentar? Não, senão eu posso ir acompanhando o texto. Tá bom, talvez a grande expressão, talvez não, é a grande expressão desse amor, desse interesse que nós temos, é a revelação de Jesus Cristo. O interesse em salvar, em ser justo no julgamento, é a revelação que nós temos em Jesus Cristo. Eu queria que os amigos relembrassem aqui o exemplo de vida que Jesus deixou para nós e o interesse dele em implantar no nosso coração o verdadeiro significado da lei. Eu queria convidá-los a irem ao texto de Efésios, Filipenses, né? Filipenses capítulo 2, verso 8. 2 e o verso 8. 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quero lembrar que o contexto desse texto era uma dificuldade de relacionamento, partidarismo, vanglória, que havia entre a comunidade de Filipos, e aí o exemplo que o apóstolo dá de alguém que teve interesse na salvação é o que aconteceu com Jesus Cristo. O que significava isso aqui? Essa humilhação, obediência até a morte e a morte de cruz. Essa humilhação está implicada aí em encarnação de Jesus, se tornando carne e osso como o nosso mesmo. Não é? Como mencionado anteriormente em outros estudos, já seria uma humilhação suficientemente grande ou infinita se Jesus tivesse vindo como Adão, no mundo perfeito, sem pecado, sem problemas. Imagina Jesus vivendo nesse mundo de pecado, de problemas. Agora, Paulo está especificamente falando aqui aos filipenses que a humilhação de Jesus Cristo ao se tornar carne e sangue como nós foi o que demonstra aí essa disparidade, né? O soberano, o Criador, todas as coisas feitas por meio dele, através dele, e ele por muito nos amar, que coloca justamente o aspecto que Israel não era uma nação para ter bênçãos e o restante Deus abominava. Isso está expresso no capítulo 3, verso 16 de João. Deus amou o mundo de tal maneira, amou a todos, que ele deu seu Filho. 1 João 2, o sacrifício de Cristo, diz João, não foi somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Então a humilhação de Jesus é o quê? É o seu poder, a sua criação. Ele capaz de fazer todas as coisas, agora ele se torna ser humano, osso e carne, como nós. Ele vem habitar no nosso meio. E o que você acha da realidade de que, mesmo depois da restauração de todas as coisas,
ao longo da eternidade, ele vai manter a natureza humana. Esse é um aspecto tremendo da humilhação. Obviamente ele já estará glorificado, sim, claro, mas ele vai manter esse laço e é o que garante para nós que o pecado não se levantará. Inclusive com as cicatrizes na mão, né? Então tudo isso para mim vai revelando o tamanho, a intensidade da humilhação de Cristo. Outro aspecto... E ao mesmo tempo da bondade, né? Sem dúvida, o amor dele. O outro aspecto é, Jesus veio a este mundo, se fez homem, entrou no mundo no contexto de pecado, como o Werner falou, né? Com a real possibilidade de ter cometido pecado. Ele não veio fazer uma encenação, eu vou lá fazer de conta que vou ser tentado, mas não, havia a real possibilidade de ele haver pecado. Olha, isso aqui já abre um assunto para debate. Então, isso é grandioso demais. Né? E a ênfase que está sendo dada aqui pelo guia é que isso é a demonstração de obediência. Né? Jesus se submeteu para o cumprimento de um plano, em obediência a um plano. Nós estamos falando aqui da questão da obediência, da lei, etc. Jesus, mais uma vez, não se torna aquele peso, o peso no sentido assim de algo obrigatório, mas de motivação amorosa, pensando em toda a raça humana, em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer condição. E esse é o parâmetro que Paulo estabelece aos Filipenses para dirimir essa competição, para acabar com e isso serve para a comunidade dos crentes. Quando nós entendemos que aquele que tinha toda a capacidade criadora em si mesmo, o autor da vida, vida em si mesmo, haja vista, Paulo chama de não alma vivente, mas de espírito vivificante como segundo Adão, mas ele se humilhou. E se nós tivermos o mesmo espírito, quantos problemas nós não vamos conseguir, terminar com eles? E pensando nessa figura da cruz como objeto de humilhação, que realmente era, a morte de cruz era a morte mais humilhante, etc. Havia todo um processo aí também de que o indivíduo que morria na cruz se considerava que ele estava sob a maldição, sob a maldição de Deus. Então, olhando isso, Paulo coloca essa expressão que aparece em Romanos capítulo 8, verso 1. Ele diz, Romanos capítulo 1, verso 16 isso. Em que ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Quando a gente olha para a cruz, a gente se lembra do Evangelho. Salvação conquistada na cruz. Se a cruz era uma vergonha, né? Se a cruz é objeto de vergonha, Paulo diz para nós cristãos, não, ao contrário. É um objeto de esperança, de salvação, de graça, Por isso ele diz, é não me envergonho do interessante aí, pastor, ele é o poder que a de expressão não é simplesmente aceitar a cruz, mas proclamá-la de forma aberta, porque o Evangelho era um ridículo, um Messias crucificado. E assumir a cruz, Crucificado estou com Cristo. Então, de alguma forma, o cristão, ele se crucifica, ele se coloca na cruz juntamente com Cristo. E aí eu queria que vocês considerassem aqui para o nosso telespectador, vocês considerassem rapidamente isso. Nós temos efeitos do pecado, da transgressão da lei, da herança que nós temos efeitos sobre a natureza física, espiritual, emocional, mental, social. Exato. Mas nós olhamos agora para tudo isso, para o que Jesus fez, e Ele me apresenta a solução para toda essa situação, e eu me torno obediente a Ele, mais uma vez motivado. Ele nos dá o exemplo, Não teve por usurpação, ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se a semelhança de homens. Então, é claro que quando a gente diz que Jesus se esvaziou, o texto bíblico diz isso, não significa que ele se esvaziou da sua divindade. Jesus assumiu a humanidade, mas sem perder a sua divindade. Mas ele se humilhou. Se esvaziou da prerrogativa, da posição dele no trono do universo, enfim. Então, Jesus nos dá esse exemplo. Então, a obediência aos mandamentos de Deus, ela tem que vir como uma resposta de amor, de gratidão. Quer dizer, Jesus fez tudo isso por mim, o que eu puder fazer por ele vai ser pouco demais, não vai retribuir o que ele fez por mim. Então, essa é a motivação. Não é aquela coisa legalista de eu vou obedecer para ser salvo, não.
vou obedecer em resposta. E nem ao de que Deus fez por autonomia, mim. e nem de autonomia. Exatamente. Aí está a nossa maior luta, nossa maior batalha, que é contra o nosso eu, a nossa vontade. Quero agradecer muito, mais uma vez, ao pastor Jolivet. O tempo acabou, né? O tempo acabou. Você quer ler? Fica para a próxima, Jolivet. Nós vamos nos encontrar no próximo programa, viu, pastor? Se você puder guardar para o próximo programa, a gente vai, ainda que o contexto será outro. Obrigado, pastor Jolivet, pastor Werley, pastor Ranieri. Obrigado a você que esteve ligado com a gente. Nós vamos fazer uma prece a Deus neste momento. Eu quero orar por você, para que você aceite aquilo que um dia Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Morreu para a nossa salvação. Oremos. Pai do céu, obrigado pela grande demonstração de amor que um dia foi dado por Jesus Cristo. Amém. Nós recebemos essa salvação. Nós queremos nos submeter ao Senhor. Ajude-nos para isso, que o Espírito trabalhe na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, até o nosso próximo programa Lições da Bíblia. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.